Eu nunca parei para pensar em como seria ir contra tudo que eu sempre acreditei. Eu nunca teria imaginado como seria perder meus amigos, minha família, meu status e morar num lugar péssimo, com grana só para alimentar minha família. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca achei que eu seria tão feliz. O meu nome é Dominique. E eu demorei bastante para chegar onde eu tô agora. E essa pode não parecer uma história de sucesso, mas é porque ela não é do tipo tradicional. Para chegar até aqui, eu passei por coisas como um passaporte falso, pessoas misteriosas me perseguindo e muitas mentiras. Tudo começou no casarão onde eu tive a sorte de ter crescido. Eu nasci na maior cidade do país e os meus pais eram cheios de dinheiro. O meu pai trabalhava para o governo e a minha mãe era uma das maiores colecionadoras de arte do país. A gente tinha casas por toda parte, Berlim, Paris, Bali, etc. A casa onde eu passei a maior parte da vida tem ouro suficiente para financiar a vida de alguém só nas pinturas e luminárias. Eu nasci mesmo em berço de ouro. Eu nunca precisei levantar um dedo. Eu nunca precisei de nada. Mas tudo isso tinha um preço. Os meus pais tinham uma reputação a zelar. E parte dessa reputação envolvia o fato de eu ser uma criança prodígio. Eu já falava 8 línguas aos 16 anos. Eu sabia danças de salão como uma realeza. Eu falava sobre arte e política como se fosse uma mulher de 80 anos. Eu aprendi a rir nas horas certas, a ter que dizer as coisas certas. Ou seja, ser sempre perfeita. Eu precisava estar linda o tempo todo. Eu não tinha permissão para agir como uma adolescente. Eu não tinha permissão para ter fraquezas, ficar doente, ou fazer qualquer coisa que pegasse mal para os meus pais. Quando eu tinha uns 15 anos, eu fui para uma festa na casa de uma amiga. No final da festa, vazaram fotos minhas na internet. Os meus pais me deixaram de castigo por 6 meses. Eles gritaram comigo por arruinar a imagem deles, fazendo eles parecerem pais ruins. Depois disso, eu soube que eu tinha que manter a minha vida reservada. E a minha vida estava prestes a ficar muito mais emocionante. Numa festa de gala dos meus pais, eu vi do outro lado do salão o cara mais bonito que eu já tinha visto na minha vida. Ele tinha mais ou menos a minha idade e parecia um modelo. Ele pegou na minha mão e se apresentou. O nome dele era Mordecai e ele era o príncipe herdeiro de um outro país. Ele estava nos Estados Unidos pelos próximos 3 meses visitando os pais e ele estava procurando alguém para se divertir um pouco. E bom, a gente se divertiu. A gente começou a se apaixonar um pelo outro rapidinho. Ele entendia como era sentir a pressão de ter que ser perfeito o tempo todo. E a gente se conectava em níveis muito íntimos. E, sabe, por falar nisso, acabou acontecendo. Uma semana antes do dia da viagem dele, eu comecei a me sentir mal. Eu fiz um teste de gravidez com ele do lado. E quando eu vi o resultado, eu não pude acreditar. Eu estava grávida. Eu ia ser mãe. Eu achei que o Mordecai ia sair correndo, mas ele só sorriu e perguntou: "Você quer ser mãe?" Eu disse que sim. Nos beijamos e eu senti um tipo de felicidade que eu não consigo nem descrever. Eu sei que parece loucura, eu sei que eu era nova, mas eu sempre quis ser mãe. Eu sempre sonhei em trabalhar com arte e poder criar um filho. O Mordecai disse que ia dar um jeito para que a gente pudesse criar o nosso filho juntos. Me deu um beijo de despedida e fomos contar a verdade para os nossos pais. O meu pai perdeu a cabeça e disse que eu ia arruinar a imagem deles. Se descobrissem que eu estava grávida, toda a carreira dele ia ser arruinada. Quando eu disse que eu manteria isso em segredo até ter a minha própria carreira, ele tirou sarro de mim e disse que eu não poderia ter um filho e trabalhar, que precisava escolher um dos dois. Eu fiquei confusa. Eu não entendia por que eu precisava escolher quando os homens podem ter as duas coisas. O meu pai me ameaçou e disse que se eu ficasse com o bebê, ele iria me deserdar. Se eu fosse seguir com a gravidez, ele ia se certificar de que eu nunca mais visse o meu filho. Eu saí correndo e chorando para ver o Mordecai. Mas quando eu cheguei lá no hotel, ele e a família tinham ido embora. Tentei mandar mensagem, mas eu estava bloqueada. Eu não pude acreditar. Ele mentiu para mim. Ele me abandonou. Naquela noite, eu soube o que eu tinha que fazer. Eu tinha que fugir dos meus pais. Eu tinha que ir para algum lugar onde eles não me encontrariam, onde não poderiam tirar o meu filho de mim. Eu comprei uma identidade e um passaporte falsos. Fui a um lugar bizarro e conheci um cara que o trabalho dele era esse.
Mas quando eu saí de lá, eu vi um carro preto me seguindo. Me seguindo tão de perto que eu comecei a fugir. O carro me seguia em todas as ruas que eu entrava. Eu entrava em uns becos e mesmo assim ele me encontrava. Eu estava morrendo de medo. Foi aí que eu achei que os meus pais tinham contratado alguém para me seguir. E se eles me encontrassem, sei lá o que podia acontecer. Eu corri para o aeroporto e comprei a primeira passagem para o país do Mordecai, porque se eu colocasse a criança para adoção nos Estados Unidos, os meus pais a encontrariam. Mas se eu fosse para perto do Mordecai, ela podia ter uma chance. Eu fiquei a viagem toda assistindo filmes. E em todos eles eu notei como as mães eram tratadas. Elas eram mulheres poderosas, incríveis e confiantes que mantinham a família unida. Nos filmes, as mães são retratadas como mulheres surpreendentes por trabalhar e criar os filhos. Mas e na vida real? Elas são criticadas, obrigadas a escolher uma coisa ou outra. Eu coloquei a mão na minha barriga chorando. Talvez fossem só os hormônios da gravidez, mas aquilo partiu meu coração. Eu não entendia por que a maternidade era tão cheia de pressões e julgamentos. Se eu ficasse em casa para ser dona de casa, seria fraca e não ia contribuir o suficiente. Mas e se eu trabalhasse? Eu seria uma mulher que não se importa com a família e que quer uma carreira mais do que ficar com os filhos. Fiquei pensando nas perguntas que a minha mãe respondia nas entrevistas. Sempre perguntavam para ela como ela equilibrava tudo, mas eu nunca ouvi ninguém perguntar isso para o meu pai. O machismo estava tão presente que eu fiquei bem mal. Nos meses seguintes, eu fiquei explorando o país. Eu tinha dinheiro suficiente para sobreviver, mas eu andava sempre desconfiada. Mais de uma vez, eu percebi algum carro preto me seguindo. À noite, eu olhava pela janela do meu hotel e via um homem parado lá fora, olhando para mim. Aquilo me deixava arrepiada. Eu parei de sair para comprar comida. Eu ficava apavorado o dia inteiro. Para piorar as coisas, o Mordecai sempre aparecia na TV e no jornal. Ele estava noivo e ia se casar com uma mulher de um país vizinho. Ainda por cima, eu tinha que ficar vendo como o pai do meu filho já tinha superado tudo. Aí, chegou o dia do meu parto. Eu estava aflita, com muito medo de dar à luz, sofrendo por saber que eu teria que dar a minha filha. Mas todo o medo simplesmente desapareceu por um momento, quando eu a peguei no colo pela primeira vez. Eu não tinha nenhuma dúvida de que eu deveria ser a mãe dela, de que eu deveria criá-la. As enfermeiras colocaram ela num berço para passar a noite comigo. E eu dormi do lado da minha garotinha, sabendo que aquela seria a primeira e a última vez que eu faria isso. Mas no meio da noite, eu acordei e vi alguém perto da minha filha. Era um homem de óculos escuro e terno. Eu gritei, assassino! E ele estava tentando levar minha filha. As enfermeiras vieram correndo, mas o homem já tinha saído pela janela. Quando eu recebi alta, eu fiquei nervosa. Eu saí andando e fui para o único lugar no país onde eu podia entregar minha filha para adoção. Um orfanato, onde eles tinham uma caixa para bebês. Mas, no caminho, vários carros pretos começaram a me seguir. Eu me escondi num beco, tentando respirar, enquanto eles procuravam por mim pelas ruas. Eles ouviram o choro e estavam chegando cada vez mais perto. Eu escapei por um prédio e saí pelo outro lado, a tempo. Eu vi o orfanato à distância e eu fui o mais rápido que eu pude. Eu sabia que quando ela estivesse lá dentro, não poderiam pegá-la, seja lá quem fossem. Eu abri a caixa e atrás de mim um homem saltou para fora do carro. Ele veio correndo na minha direção na velocidade da luz. Eu coloquei a minha bebê na caixa enquanto ele se aproximava, chegando cada vez mais perto. E aí, eu disse adeus. Eu fechei a porta da caixa, deixando a minha filha em segurança no orfanato. Nesse momento, outro carro parou. Todo surrado, como se fosse dos anos 90. E o meu queixo caiu quando eu vi quem saiu dele. Era o Mordecai. Ele gritou para os homens se afastarem, veio correndo até mim e me abraçou apertado. Eu estava tão confusa que eu não conseguia dizer nada. Eles voltaram para os carros pretos e sumiram tão rápido quanto tinham aparecido. O Mordecai pediu desculpas. Explicou que os pais dele o forçaram a voltar quando descobriram que eu estava grávida.
Ele tentou entrar em contato comigo, mas os pais dele mandaram que aqueles homens de terno preto ficassem nos monitorando. Eles tinham ordens de pegar a bebê e levá-la para fora do país, para que ninguém soubesse. Assim, os pais do Mordecai nunca seriam condenados por terem um filho que teve um bebê fora do casamento. Eles chegaram ao ponto de arranjar um casamento para o Mordecai, mas ele nem gostava da mulher. No dia anterior, quando ele descobriu que eu tinha tido a nossa filha, ele deixou os pais e saiu para me encontrar. O Mordecai se ajoelhou e me pediu em casamento, bem ali. Eu fiquei chocada, mas muito feliz, e eu aceitei. A gente entrou e pegou a nossa filha, que foi o momento mais lindo da minha vida. Agora, a gente mora no interior, em uma casa minúscula com goteira no teto. Mas a nossa vida é boa e está prestes a mudar. Criamos nossa filha juntos e eu acabei de conseguir um emprego no museu como historiadora de arte. O trabalho que eu sempre quis. Não é fácil ser mulher nos dias de hoje. E não é fácil ser mãe. Mas no final das contas, você tem que fazer o que for melhor. Você pode ser mãe e uma mulher de negócios, ou você pode ser apenas uma coisa ou outra. É você quem decide. A escolha é sua. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.